A segunda derrota da Red Bull nas últimas 3 corridas foi de longe a pior da temporada. Ela foi completamente superada, com Max Verstappen conseguindo apenas o 6º lugar no GP de Mônaco, onde Charles Leclerc conquistou uma vitória emocionante em casa para a Ferrari. Será que a performance fraca da Red Bull, agravada pelo grande acidente de Sérgio Pérez na primeira volta, foi um caso isolado devido às peculiaridades do circuito de Monte Carlo? Ou tem mais coisa por trás, hein? Verstappen admitiu que Mônaco é o pior cenário para a Red Bull por causa da configuração da pista, mas ele estava frustrado com a falha da Red Bull em eliminar uma fraqueza de longa data que causou grandes problemas. Ele argumenta que a aproximação dos adversários significa que a Red Bull está sendo descoberta. A limitação do carro em Mônaco deve segurar a Red Bull em outros circuitos. Isso é encorajador para Ferrari e McLaren, assim como para aqueles que esperam ver mais briga pelo campeonato mundial nesse ano. Mas, afinal, o que a Red Bull fez de tão errado? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada detalhada em como o fim de semana se desenrolou em Mônaco. O fim de semana foi problemático para a Red Bull desde o início. Durante o primeiro treino livre, tanto Verstappen quanto o companheiro de equipe Sérgio Pérez reclamaram do mau comportamento do carro que estava no fio da navalha. Esse seria o tom durante todo o fim de semana. O carro penou com as ondulações, não passou bem pelas zebras e a Red Bull não conseguiu ajustá-lo para melhorar. Em Imola, na semana anterior, um trabalho intenso no simulador foi realizado por Sebastian Buemi depois das dificuldades na sexta-feira. Isso levou a uma grande melhoria no carro. Porém, o RB20 não foi melhorado em Mônaco, apesar dos esforços de Liam Lawson, que estava de plantão no simulador pro evento. O que tornou Mônaco tão difícil é que nenhum circuito tem tanta ondulação, tantas zebras complicadas ou variações de cambagem. Tudo se resume a quanto o carro precisa ser rígido. O RB20 funciona super bem aerodinamicamente por rodar próximo do solo, para maximizar a força descendente do assoalho sem enfrentar problemas de porpoising. Isso tem sido a chave para o sucesso da Red Bull sob as regras de efeito solo introduzidas em 2022. No entanto, numa pista acidentada como Mônaco, é necessária uma altura de rodagem maior. Ou seja, um carro muito rígido é ruim, mas o carro tem que ser rígido, senão as perdas aerodinâmicas são enormes. E esse é um problema para o qual a Red Bull não conseguiu ainda encontrar uma saída. A Red Bull trabalhou incessantemente para melhorar a configuração em Mônaco, mas não adiantou. O carro até foi amolecido, mas isso provocou menor aderência traseira, o que custou mais tempo de volta. Portanto, a única saída foi ir para a pista com uma pilotagem desconfortável, porque amolecer o carro não funcionou. Segundo Verstappen, a Red Bull tentou de tudo, mas nada deu certo. Para piorar, a Red Bull sabia que havia esse risco em Mônaco, mas o problema não foi detectado previamente no simulador, o que não é raro. O chefe de engenharia de pista da Sauber, Seve Purrolar, tinha dito que simular Mônaco não é fácil e que o setup inicial geralmente requer ajustes. O resultado foi que Verstappen e Pérez tiveram dificuldades na qualificação. Para Pérez foi um desastre. Ele foi eliminado no Q1 pela primeira vez no ano, depois de fazer uma volta 3,5 décimos mais lenta que Verstappen. O holandês chegou facilmente ao Q3 e provavelmente teria se classificado em segundo ou terceiro, mas a traseira escapou na tentativa final e ele raspou na parede. Resultado, ele teve que abortar a volta e ficou só com o 6º lugar. Os problemas tinham muito a ver com as dificuldades da Red Bull em Singapura 2023. Lá, o carro teve dificuldade com os bumps, o que ficou exacerbado porque a equipe não otimizou a configuração. Em Mônaco, a Red Bull otimizou o carro, mas a limitação de rodagem era impossível de eliminar. E isso preocupa Verstappen agora. Para ele, trata-se de um problema fundamental que não pode ser resolvido rapidamente. Embora Verstappen se sentisse confiante no carro nas curvas médias e rápidas, ele teve dificuldade nas lentas, onde o uso das zebras é vital. Para o holandês, houve grande perda de tempo na curva do hairpin e na chicane, o que não compensou o fato de a Red Bull ter sido a mais competitiva no setor 1. Como a perda foi de 25 décimos, ela foi apenas o 6º carro mais rápido nos trechos estreitos do setor 3. Verstappen já alertou que há outros circuitos ondulados que exigem pilotagem agressiva nas zebras. Por exemplo, o próximo GP no Canadá. E também o mais preocupante para a Red Bull, Singapura. Com outras equipes chegando perto, essa fraqueza é uma preocupação real para a Red Bull. Ok, essas características são exceções entre as pistas da temporada. Talvez seja apenas uma fraqueza necessária para um bom desempenho no geral ao longo da temporada. Mas com Verstappen pedindo melhorias, o chefe da equipe, Christian Horner, sugeriu que pretende enfrentar essa fraqueza só com o RB21, o carro do ano que vem.
A Red Bull carrega esse problema desde 2022. É que a vantagem que ela tinha sobre o resto do pelotão era tão grande que tudo que ela fez foi reduzir o domínio em certos momentos. Se tem, por exemplo, uma vantagem de meio segundo por volta na corrida, nessas pistas ela fica só 2 décimos à frente. Era uma diferença entre vencer por muito ou vencer por pouco. Mas agora, com McLaren e Ferrari mais próximas, isso é suficiente para fazer a diferença entre vitória e derrota. É por isso que a Red Bull, que venceu quase todas as corridas no ano passado, agora precisa lutar mais por cada vitória. E daí vem a frustração de Verstappen, que sabia dessa fraqueza e por isso andou pressionando internamente para que ela fosse corrigida. Enquanto a Red Bull lutava, a Ferrari, e em particular Charles Leclerc, dominavam totalmente. Ele venceu desde a pole position. Foi o primeiro monegasco a vencer a corrida em casa desde Louis Chiron há 93 anos. A Ferrari foi o oposto da Red Bull. Foi bem nas partes onduladas e permitiu que Leclerc atacasse as curvas com confiança. Ainda que o companheiro de equipe, Carlos Sainz, não tenha conseguido correr com o mesmo nível de confiança, a Ferrari teve o carro mais forte da corrida. Depois de largar na pole, Leclerc fez uma prova tranquila. Ele manteve a liderança no início, mas não se deixa levar agora pela gana de vencer a Red Bull. Ele acha que, Mônaco à parte, a Red Bull ainda tem o melhor carro do grid. Mas a Ferrari está se aproximando. Tem, em média, o segundo carro mais rápido do ano e a adversária mais próxima da Red Bull no Mundial de Construtores. Isso se deve às melhorias que tornaram o carro muito menos irregular do que no ano passado. A Red Bull já tinha sido derrotada em 2024. Porém, Carlos Sainz venceu na Austrália depois de Verstappen enfrentar problemas de freio que forçaram a Red Bull a jogar a toalha. Em Miami, houve uma combinação entre safety car, que deu a liderança a Lando Norris, e danos no carro de Verstappen que afetaram o ritmo dele depois de cortar a chicane e bater em um cone. Mas em Mônaco, a Red Bull foi derrotada em ritmo, provando que pode ser batida numa luta justa. Com o pacote de atualizações em Miami, também fez a diferença em Imola, a McLaren, que homenageou a Ayrton Senna, andou no pelotão da frente em Mônaco, dessa vez liderada por Oscar Piastri. Ele poderia até ter feito a pole, já que a volta ideal dele na classificação foi 7 centésimos mais rápida que a de Leclerc. Foi mais um capítulo da sequência forte da McLaren, o que é um sinal positivo na visão de Norris. A McLaren vai bem em curvas rápidas, mas tem uma fraqueza nas de baixa velocidade, especialmente as mais longas. Para o chefe da equipe, André Stella, as atualizações melhoraram o carro nessas curvas. Stella havia falado em levar pelo menos mais um ano para eliminar as fraquezas em curvas lentas. Porém, o progresso feito até aqui sugere que a equipe pode ser uma ameaça mais constante do que apenas nas pistas cheias de curvas de média e alta. Pela primeira vez no ano, a Red Bull incomodou. George Russell até bateu a Red Bull. A Mercedes está progredindo com uma série de atualizações. A mais recente foi uma nova asa dianteira que só Russell usou em Mônaco porque havia apenas um exemplar disponível e Lewis Hamilton não quis arriscar. Isso representa um afastamento do design que iniciou a temporada, que tinha a aba superior da asa dianteira próxima ao nariz. Ela foi eliminada para melhorar o fluxo de ar para frente do assoalho. É outro design exclusivo que vai sendo abandonado. O diretor de engenharia de pista, Andrew Chauvelin, disse que essa asa funcionou bem e vai estar em ambos os carros já no Canadá. A Mercedes ainda está um passo atrás das 3 equipes líderes, mas tem uma série de upgrades planejados. Não precisa de muito para figurar entre os líderes. Porém, uma pista de baixa velocidade como Mônaco ajuda a mascarar as fraquezas do carro. Afinal, o principal problema que a Mercedes busca resolver é conseguir operar o carro de forma que ele ande bem em uma ampla gama de velocidades de curva. Isso é algo que o diretor técnico James Allison espera resolver até as férias de agosto, mas que foi muito menos problemático no circuito apertado e sinuoso de Monte Carlo. A Red Bull ainda tem o melhor carro, mas agora que a vantagem foi reduzida, é claro que ela vai ficar mais vulnerável a derrotas. Sim, Mônaco foi um extremo em termos de característica da pista e Verstappen poderia ter chegado ao pódio, mas mesmo que isso tivesse acontecido, a tendência é clara. O engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Menahan, disse em Mônaco que há uma convergência e que os outros times estão em cima. O fato de que McLaren e Ferrari chegaram mais perto significa que há uma chance de que uma ou outra seja uma ameaça, mesmo que a Red Bull ainda tenha vantagem em circuitos convencionais. Ou seja, tudo se resume à guerra de desenvolvimento
desenvolvimento. E essa é uma área onde a Red Bull tem uma desvantagem por causa do menor tempo no túnel de vento e de outros aspectos de aerodinâmica por causa das regras de teste da Fórmula 1. Verstappen e Red Bull são os claros favoritos para o título e para vencer a maioria das provas restantes. Por outro lado, as corridas recentes provaram que existe uma disputa pelo topo. Isso é uma notícia ótima para todos nós que queremos ver Ferrari, McLaren, Red Bull e talvez até a Mercedes disputando roda a roda a cada corrida. Como disse Verstappen, a Red Bull não vai ficar saltando como um canguru todos os fins de semana e ainda há muitas vitórias por vir em 2024. O pelotão está claramente se aproximando e, como o Mônaco mostrou, em certas circunstâncias eles podem até chegar na frente.